pagamento em dinheiro. Mas nessa época aqui, você tinha que pagar em dinheiro. Por isso que essa fase aqui, quando você vê no livro, ela vai lhe dizer que é uma fase, uma arbitrariedade do uso da fórmula. O cidadão, ele tinha, a única prerrogativa que ele tinha era pagar em dinheiro. Aqui, uma interpretação aqui doutrinária do direito romano. Os romanos, eles eram muito pragmáticos. Pragmáticos no sentido de prático. Ele queria resolver logo a lide. Então, não demorar muito. Você observa que tem o processo aí, ele tem 4 fases. No nosso caso aqui, a gente já comentou em sala de aula, o nosso processo, em algumas instâncias, em alguns casos, o processo ele pode passar por cerca de 11 decisões. Não decisão final, que eu quero dizer, mas 11 decisões. Eu dei um exemplo na sala. Por exemplo, você foi condenado a pagar uma obrigação de R$ 1.000 para um credor. Você discorda de alguns termos da sentença do magistrado. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai fazer o famoso embargo de declaração ou embargo de declaração. Qual é o pré-requisito para os embargos de declaração? Você vai se dirigir ao juízo ACO, que é o juízo ACO, o juiz que prolatou a sentença, que deu a sentença, e dizer, olha, sua sentença está obscura, omissa ou contraditória. São esses 3 elementos que você vai alegar para impetrar o embargo de declaração. Aí a pergunta que o aluno sempre faz, mas se o juiz deu a decisão, ele mesmo vai decidir se a sentença é obscura, omissa ou contraditória? Sim, ele pode perceber posteriormente que a sentença dele não foi completa e fazer alguma mudança, tá? Favorável a você. Beleza. Que outra fase você pode recorrer? Você está aí resignado, não gostou dessa decisão judicial, você aí vai recorrer ao Tribunal de Justiça, né? Nós estamos falando aqui de justiça de primeiro grau, digamos que foi o juiz aqui que prolatou a sentença, então você recorreu ao Tribunal de Justiça, e aí uma turma de 3 desembargadores vai julgar essa lide, vai julgar esse processo. Bem, se você também não gostar dessa decisão, caso ela tenha confirmado a decisão do juiz, você também pode fazer os mesmos embargos de declaração e, ainda assim, se dessa decisão dos desembargadores são 3 votos, um foi favorável a você, ou seja, não seguiu a sentença que o magistrado prolatou lá na primeira instância, você vai fazer os famosos embargos infringentes. O juízo 4 vezes. E aí você tem agravo de instrumento, você tem agravo de declaração, você tem uma série de medidas que você pode provocar o judiciário. Muitos juízes, eles não gostam desse tipo de ação do advogado, mas aqui a gente está falando o que tem na lei, e se tem na lei a gente vai usar favorável ao nosso cliente. Digamos aqui que a gente está do lado do cliente, a gente está advogando para alguém. Então, muitos juízes vão entender isso aí como uma medida protelatória ou procrastinatória, ou seja, você está jogando o processo para frente, mas isso é bom para você porque se for em caso de uma sentença penal, por exemplo, a sentença penal ela retroage para beneficiar o réu, vocês já sabem disso, é um dos dogmas aí do direito, né? No direito brasileiro, a gente tem o princípio da irretroatividade das leis, ou seja, elas não retroagem. Mas, no caso do processo penal, a retroatividade é benéfica para o réu. Então, de repente, veio uma lei nova, aí vem aquele princípio, lei nova derroga lei velha. Então, vai beneficiar teu cliente. Então, essas medidas que os magistrados entendem como procrastinatórias ou protelatórias, vai ser excelente para você, tá certo? Então vamos lá. Lembra bem aí que a arbitrariedade no uso da fórmula trata-se de saldar as obrigações em dinheiro, tá? Beleza? Em pecúnia. Pode passar aí, Dá. Clica com seu mouse no canto direito aí para ver se você consegue passar.
Foi. Vou tentar voltar, tá? Vou tentar. Tá indo. Beleza? Quer sair? Pronto, passou aí. Bem, pessoal, aí nós falamos aí da primeira fase do processo civil romano. Vamos lá para a segunda fase, tá? A segunda fase é os famosos éditos dos pretores. Você vai ver aí no slide ou lá no seu livro, tem édito com acento e tem edito. Vamos usar a terminologia aí, édito, tá? Então, aí eu repito que é a ação que completa, supre as lacunas da lei e pode, eventualmente, diminuir a rigidez dessas leis. Beleza. Aqui, uma mudança importantíssima na história do direito romano. Antes, os éditos, eles eram orais, tá? Posteriormente, com aquelas conquistas dos plebeus durante a famosa Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia, a Lei Hortência, todas aquelas leis que flexibilizaram o acesso dos plebeus às magistraturas romanas, os éditos passaram de orais para escritos. Olha que mudança interessante. Digamos que você tem aí uma sociedade como era a romana, rigidamente estratificada, na qual o patrício era que mandava. Então, de repente, a palavra do patrício era que valia. Então, de repente, ele dizia assim, olha, de hoje em diante, doravante, todas as fronteiras norte do império estarão estarão fechadas. Beleza, um império muito grande estarão fechadas. Aí, passa-se 15 dias, 30 dias, ele vai e diz, olha, agora as fronteiras estão abertas. Então, esse exemplo simples é para demonstrar para vocês que uma lei oral, ela não traz segurança jurídica. Então, grande parte do movimento dos plebeus em direção a uma lei escrita, na Lei das 12 Tábuas, foi justamente você transformar a lei oral em escrita, porque, a grosso modo, o que está escrito ali é indelével, né? Não vai mudar. Então, aí o pretor conseguiu, através disso, que a sua atuação fosse mais segura. Aqui a gente vai fazer uma observação que o mandato pretorial, o mandato do pretor, ele era anual, tá? Então, todo ano o pretor ele era escolhido. Aí você vai ter um problema com isso aí, porque digamos que o pretor Mévio tome uma decisão a respeito das fronteiras, como eu falei aqui. Isso no ano lá de 509 antes de Cristo, quando começou a República. Aí, quando você chega no ano 507, você sabe que o ano antes de Cristo ele conta de forma regressiva, decrescente, o pretor Caio revoga a lei que o pretor Mévio tomou. Então, todas essas decisões de Mévio, elas vão cair por terra, né? Vão perder a validade. Observe que aí você tem, já mesmo com o processo escrito, com as leis escritas, assim que um pretor assumia, ele poderia anular parte da legislação que o outro pretor havia feito. Então, observe que o direito romano ele era conduzido basicamente pela elite patrícia, porque boa parte dos pretores eles eram patrícios. Mais tarde é que os pretores passaram a ter assento tanto nas magistraturas quanto no parlamento, e aí isso vai mudando gradativamente. Mas isso é bem importante para você entender na segunda fase, porque na terceira fase lá do Império, também isso vai ser modificado. Bem, voltando aqui aos éditos dos pretores. Eles eram de caráter obrigatório, você tinha que cumprir, não tinha jeito, tá? E no período imperial, como eu falei, os imperadores eles vão começar a derrubar várias decisões dos pretores.
Porque no período imperial, como o nome está dizendo, não havia democratização alguma, óbvio. Então, o pretor, ele vai gradativamente perder a sua importância, tá? Ele vai gradativamente perder a sua importância para que o imperador, isso já vai ser na fase do império, que nós vamos falar mais à frente, passe a administrar a justiça. Então, observe, durante a República, a gente tem um papel marcante do pretor. Ele faz tudo aquilo que a gente falou lá no primeiro slide. Colmata as lacunas da lei, aplica a lei, interpreta a lei, faz o que quer, desde quando ele não atrapalha o classismo que permanece na política romana. Beleza. Então, no período imperial, que nós vamos tratar agora, eu mencionei, os imperadores aí vão, de certa maneira, afastar o papel do pretor e eles mesmos vão assumir as magistraturas romanas. Claro que um imperador só não dá conta de fazer isso. Ele vai ter o auxílio do Senado, tá? Vai ter o auxílio do Senado e o Senado vai ter também o auxílio dos seus consultores. Pode passar aí, Dan? Pronto. Aí, nesse período que os imperadores chamam para si a administração do direito, nós vamos ter aí a mudança radical dos éditos dos pretores para o que a gente passa a chamar agora de édito perpétuo. Esse édito perpétuo, ele é emanado, originado do imperador, tá? Então, eu vou me antecipar ao slide subsequente, que é para vocês entenderem aí. O imperador Adriano, o que ele faz? Ele convoca vários jurisprudentes, olha aí a palavra jurisprudência que a gente vai falar mais à frente. Ele convoca vários estudiosos para que eles peguem todo o histórico das leis de Roma e façam uma compilação. Compilação é juntar todas essas leis romanas no que a gente vai chamar agora de édito perpétuo. Por que édito perpétuo? Porque a ideia do imperador é que, a partir de agora, do imperador Adriano, esses éditos tenham força de lei tão grande e causem perpetuidade na lei, ou seja, ele pensava na sua mania de grandeza ali, afinal ele era um imperador, que aquelas leis teriam durabilidade, duração ad aeternum, ou seja, eternamente. Então, para que esse édito perpétuo ele entrasse em vigor, o imperador Adriano ele mandou descartar todos aqueles éditos que estavam, éditos dos pretores, desculpem, que estavam em desuso. Aí você vai ter que lembrar, que édito é esse que está em desuso? Aquele exemplo que eu dei lá atrás, você tinha 2 pretores, um Mévio, 2 Caio. O pretor Mévio baixou aquela decisão que eu dei exemplo lá atrás, fechando a fronteira norte do Império Romano. Caio, o pretor Caio, ele cancelou, anulou a decisão do pretor Mévio e mandou reabrir as fronteiras norte, a fronteira norte do Império Romano. Então, na visão de Adriano, esse édito do pretor Mévio, ele caiu em desuso. É como se fosse uma lei que perdeu a sua vigência. Então, na edição, na elaboração do édito perpétuo, o que o Adriano falou? Deixa para lá tudo aquilo. Só que você vai pensar assim, poxa, mas será que o édito de Mévio não valia nada? Afinal, para que Mévio elaborasse aquele édito pretoriano, ele usou costume, usou a lei, usou doutrina, ele realmente pensou em Roma. Então, aquele édito ele não pode ser descartado. Assim como, aí a gente traz para a nossa realidade, mesmo quando uma lei ela perde a sua validez, a gente usa esse termo, validez não é validade, ela perde sua validez, ela tem muitos elementos que você pode recorrer. Claro que
o princípio, como o nosso direito é positivado, nosso direito é legislado, vai valer o que está escrito. Mas, de repente, em alguma provocação, em alguma instância, você pode se valer daquela lei para beneficiar teu cliente ou mesmo para provocar o judiciário em determinadas situações. Tá? Vocês vão aprender muito isso lá em Direito Constitucional, em Constitucional 1 e Constitucional 2, que você tem vários instrumentos que você provoca os órgãos, o STF, por exemplo, que é o guardião da Constituição, e que você vai se valer muito de leis velhas, tá? A própria Constituição, quando ela não recepciona uma lei velha, isso pode voltar depois e você tem um instrumento para provocar o judiciário, mas não vou confundir vocês com isso por agora. Mas vamos voltar aqui. Então, no édito perpétuo, o que Adriano fez foi isso. Todos os éditos que estavam em desuso não valiam mais, ele aí não aproveita. Então, ó, vamos fazer aqui agora jurisprudentes, jurisconsultos. Vamos pegar todos os éditos atualizados e compilá-los e fazer o chamado édito perpétuo. Vou dar aqui 2 exemplos de éditos perpétuos que vocês que lembram aí do ensino médio vão se recordar. Um édito famosíssimo aí é o famoso Édito de Milão. Ele foi publicado em 313, já depois de Cristo, pelo imperador Constantino, tá? Esse Édito de Milão, ele dava liberdade de culto a todos os povos que viviam no Império Romano. Certamente você aprendeu lá no ensino médio, o professor deve ter falado assim, deu liberdade de culto aos cristãos. Sim, os cristãos, o cristianismo já vinha crescendo, né, dentro do Império Romano. Mas o Édito de Milão, ele concedeu liberdade de culto a todos os povos, inclusive aos romanos que, de início, recusaram o cristianismo como religião oficial. Então, vale lembrar que Roma era politeísta. Ele vai passar a ser cristã, o cristianismo vai passar a ser uma religião oficial do Império Romano, justamente com o Édito de Tessalônica, que é outro édito perpétuo, baixado aí pelo imperador Diocleciano, tá? Então, observe, 2 mudanças assim marcantes, radicais dentro do Império. Uma, a concessão do direito de professar todas as crenças, então Roma passou a ser um estado laico nesse momento, um império laico, e o outro, o edital de Tessalônica, que transformou o cristianismo em religião oficial do império. Pois bem, vamos lá. Aí, esse édito perpétuo, ele vai fazer uma divisão. O que isso tem em comum conosco aqui, que é o que nos interessa? Observe que ele vai dividir aí, ó, instância, jurisdição e contestação. O que é? A primeira parte dele é uma introdução que tem normas comuns relativas à instância e jurisdição. Vamos explicar cada uma. O que é uma instância? A primeira instância, por exemplo, da Justiça Estadual, é ali o Fórum ali de Brumado. Aquele exemplo que eu dei lá do caso de família, a Maria cobrando a pensão do Pedro, pronto. Ali é a primeira instância, ela bateu as portas ali da primeira instância. E o que é a jurisdição? A jurisdição é o juízo jurisdicional, o juízo competente para julgar esse caso de Maria. Como aqui não tem uma área específica de família, o juiz do cível é o juiz prevento, né? Ou seja, o juiz que tem autorização para julgar aquela causa. Então, observe, a primeira instância é ali, a jurisdição é ali também. Então, a gente comenta aqui, se alguém dissesse, professor, mas não tem aqui a vara civil, eu poderia processar Pedro na Justiça do Trabalho? Não. Por que não? A Justiça do Trabalho, ela é incompetente para esse tipo de ação. Então, toda vez que você está lendo, assistindo a um vídeo aula, qualquer coisa, e você vê lá, ó, o juiz X é incompetente, não pense que o juiz, ele é inepto, ele é burro, não. Ele é incompetente porque não é da competência dele aquele julgamento. A gente trata, assim, competência. Então, o juiz da vara crime, ele é incompetente para julgar um processo da vara trabalhista. A vara trabalhista, ela é
ela tem a competência própria. Da mesma forma, um juiz do trabalho não pode julgar um caso da esfera criminal, tá certo? Então, observe, a instância no édito perpétuo, isso serve para nós aqui, a jurisdição e a contestação. O que é uma contestação? Veja, toda vez que você bate as portas da justiça, você fez ali a petição inicial, então você está cobrando de alguém uma dívida, ou naquele exemplo lá da Maria e do Pedro. Então, Maria peticionou, cobrou de Pedro a pensão de alimentos e Pedro vai contestar. Então, a contestação é a resposta de Pedro à petição de Maria. É uma resposta à acusação. Você vai ver muito isso aí em direito penal. Aí vamos lá para a segunda parte do édito perpétuo. As ações de proteção ao direito subjetivo privado. O que é direito subjetivo privado, pessoal? O direito do cidadão, quando está tratando aqui o direito privado. Quais são os seus principais direitos privados? Você tem vários. A depender do âmbito que você trata, vamos tratar aqui do direito subjetivo aqui constitucional. Você tem direito de petição, você tem direito à vida, você tem direito à saúde, você tem direito à educação, você tem vários direitos subjetivos que são só seus. No âmbito da Constituição, você tem um direito subjetivo bastante marcante aí, que é o direito de mover uma ação popular, né? O que é uma ação popular? É aquele tipo de ação que o cidadão, basta provar a sua cidadania, que você pegando o corpo da lei lá, ela vai lhe dizer que você vai ter que apresentar o título de eleitor. Mas há uma interpretação extensiva disso. Qualquer documento que lhe dê noção de cidadania, passaporte, carteira de motorista, carteira da OAB, CRM, a carteira do Conselho Regional de Medicina, tudo isso lhe demonstra que você é sujeito, que você é cidadão. Então, numa ação popular, todas as vezes que você entender que há dano ao patrimônio histórico, artístico, cultural, você pode manejar uma ação popular. Quando há casos de improbidade administrativa, você pode manejar uma ação popular. Quando há caso de malversação de recursos públicos, você pode manejar uma ação popular e também meio ambiente. Então, olha como é amplo o direito subjetivo do cidadão, um direito privado. Isso já constava lá no édito perpétuo dos imperadores. Claro que não com essa terminologia, porque o direito ele vai se aprimorando e vai concedendo, né, cada vez mais direitos ao cidadão, tá? Na terceira parte do édito perpétuo, nós vamos ter aqui o que a gente chama de vias do direito fora do calendário judiciário e as regras de herança, testamento e legado. O que é a via de direito fora do calendário judiciário? Veja bem, todo judiciário, você tem seus calendários, né? Você tem, por exemplo, aqui em Brumado, nós temos, geralmente no mês de setembro e outubro, o doutor Genivaldo, que é o juiz da vara crime, ele promove aqueles julgamentos. Então, ele põe lá um edital, né, no átrio do fórum, a gente chama ali átrio, onde fica antes era um cavalete, agora tem aquele vidro ali, né, ali a gente chama de átrio do fórum, todos os julgamentos que estão para acontecer ali, geralmente é mês de setembro e mês de outubro. Então, ali você já tem o calendário judiciário, mas você também pode ter, fora do calendário judiciário, de repente um habeas corpus, alguém está preso, foi preso ilegalmente, indevidamente, está fora do calendário, o juiz nunca sabe quando é que ele vai ter que dar um habeas corpus, ou tem que dar uma tutela de urgência. Voltando aqui àquele caso lá da Maria e do Pedro, da ação de alimentos. Dentro dessa própria ação de alimentos, o advogado de Maria, ele pode pedir o que a gente chama de antecipação de tutela. O que é antecipar uma tutela? Veja bem, nós dissemos aqui que Maria pleiteia R$3.000 de pensão. Digamos que, vamos lá, que
Pedro restitua esse pagamento. Foi acordado, ele não pagou, ele volte a pagar esses 3 mil. E aí, o advogado de Maria, ele diz, ó, antes que o juiz entre no mérito, julgue o mérito se Maria tem ou não tem direito, que ele antecipe a tutela, ou seja, libere logo esses 3 mil, porque o menino precisa comer, o menino ou a menina. Então, o juiz, em caráter de urgência, está previsto lá no Código de Processo Civil, que a gente vai ver depois, e aí ele libera ali para Maria os 3 mil reais. Então, isso está fora do calendário, né? Foi algo que surgiu de repente, tá? E aí vamos falar das regras de herança, testamento e legado. Tudo isso aí, gente, é matéria do direito civil, tá? Herança, testamento e legado. Vocês vão ter uma disciplina chamada ou direito das sucessões ou direito de família, dá no mesmo, a ementa é a mesma coisa. O que é herança, o que é o testamento, o que é um legado, tá? Então, o Código Civil é aquele pequenininho, são 2.048 artigos que vocês vão ter que... Não precisa decorar, não é brincadeira. Vocês só vão estudar aqueles que... daquela área que você vai atuar, tá certo? Vale dizer aqui que o direito ele é muito vasto e dentro das próprias determinações ali, dentro do próprio ramo do direito, você tem divisões. Então, se você é um cara especializado em herança, teu cliente vai te contratar ali para tratar de herança. Testamento, legado, tudo isso é no âmbito do direito civil. Por fim, a quarta parte, que é bem interessante essa aqui, que vai falar sobre a coisa julgada e a execução das sentenças. São coisas que estão, assim, intimamente ligadas. Mas vamos lá para a coisa julgada. Veja bem, no ordenamento jurídico da gente, não sei se eu mencionei para vocês nas aulas que nós tivemos, nós temos lá uma lei que chama-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Chama-se LINDB, L-I-N-D-B. Então, no artigo 6º da LINDB, ele coloca lá, ó, que obrigatoriamente, no direito pátrio, no direito nacional, nós temos que respeitar a coisa julgada, o negócio jurídico perfeito, tá? A coisa julgada, o negócio jurídico perfeito. E aí, nós vamos lembrar aqui, o que é coisa julgada e o que é o negócio jurídico perfeito? O exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Chego aqui para minha amiga Daniela e vendo um pincel de R$2, recebo os R$2 de Daniela, então está aí um ato jurídico perfeito. Eu entreguei o bem, a gente chama isso em direito de tradição, entreguei o bem e recebi R$2. É um negócio jurídico perfeito, tá? Não há contestação, é um baixo valor, então há uma relação aí de duas pessoas capazes, maiores, inquestionável. Então, negócio jurídico perfeito é uma das relações que devem ser protegidas pelo artigo 6º lá da LINDB, tá? O ato jurídico perfeito. A coisa julgada é um outro elemento que deve ser protegido também lá de acordo com o artigo 6º da LINDB. Mas aqui é que entra o grande problema do direito brasileiro. A coisa julgada era para pôr fim, né, à apreciação do mérito do juiz. Então, digamos que naquele caso lá de Maria e Pedro, o juiz decidiu favoravelmente a Maria, pronto, bateu o martelo, já foi. Só que nós já falamos aqui anteriormente que você tem várias instâncias para que você possa recorrer de uma decisão do magistrado. A coisa está julgada, o juiz julgou o mérito da questão, mas você tem várias maneiras de ficar provocando o judiciário até que essa coisa julgada seja definitivamente julgada se ela chegar no STF, que é a última instância da nossa magistratura, do nosso ordenamento jurídico.
Então, se o Pedro for um cidadão cônscio dos seus direitos e aquele cara que a gente chama assim, de encrenqueiro, ele vai levar essa coisa até o final. Então, quando a LINDB ela foi elaborada, o direito aí aprimorou-se depois disso. Então, quase sempre a coisa julgada é relativizada. Um exemplo que vocês vão encontrar aí claramente no direito é no direito penal, as chamadas revisões criminais. Vocês já devem ter ouvido falar aí nas aulas de penal. A revisão criminal ela é imprescritível. Então, eu sou condenado aqui por um crime, um homicídio, fui condenado, e aí passam-se 2 anos, 3 anos, a sentença penal condenatória já saiu, eu já até cumpri parte da pena, já estou gozando em liberdade, mas eu descubro um elemento, alguém confessa e o Ministério Público acata, enfim, qualquer que seja a situação, essa sentença, ela vai ser relativizada. Então, a coisa julgada daqui, ela foi relativizada, tá certo? Então, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele foi aprimorada para, no caso, para melhor. A gente está defendendo o nosso cliente, então foi para melhor. Veja bem, e o que é a execução da sentença? A execução da sentença toda seja ela civil ou penal, ela vai gerar um documento, uma ordem executiva, tá? É naquele caso que você, por exemplo, não pagou a obrigação, o credor procurou de toda e qualquer forma receber esse dinheiro, não conseguiu, já foi de Bacenjude, Renajude, procurou de todas as formas receber, ele vai ficar com o título executivo na mão. Se nunca você apresentar bens, ele vai ficar com esse mico aí na mão, ele não vai receber nunca. Enfim, é quando as pessoas falam, mas aí beneficiou o devedor, né? Mas é o direito, paciência. Por fim, nós falamos aqui já da proteção individual do cidadão. Flexibilidade para a melhor distribuição da justiça é justamente pela divisão, né? A justiça passou aí a ter várias instâncias, como a gente falou, a jurisdição se aprimora, então você não fica só restrito a só uma vara, só uma instância, a cada instância da magistratura você pode recorrer, tá? Então, vamos lá. Pode passar aí, Dan, para outra parte. Bem, aí nós temos aqui a fase dos... Com o fim do período dos éditos, vem a fase dos jurisprudentes. O que é isso? Veja bem, Adriano, ele implantou o édito perpétuo, tudo aquilo ali, e agora nós vamos ter o seguinte, o imperador, ele pode muito, mas não pode tudo. Ele não conhece nada do direito, afinal, ele é um cara que tem que administrar um grande império, embora em 476 depois de Cristo o império vai cair, e aí ele vai recorrer à figura do jurisprudente. O que é um jurisprudente? São aqueles estudiosos, né, cidadãos estudiosos que passam a elaborar para o imperador as eventuais mudanças, os eventuais aprimoramentos da própria legislação, da própria jurisprudência. É daí o nome que a gente usa aqui comumente de jurisprudência. Vamos abrir aqui um parênteses para explicar isso. O que é uma jurisprudência, pessoal? Veja bem, você tem a lei, né? A lei está lá, pura e simples, né? A gente já mencionou aqui na aula, em aulas pregressas, que nosso direito ele é legislado, ele é positivado. O que é um direito legislado? O legislador vota uma lei, ele passa a integrar o nosso ordenamento jurídico, então ele está positivado na justiça, no nosso ordenamento. Beleza. Mas, de repente, o tempo passa e uma dessas leis, ela está caduca.
está ruim, ela não atende mais aos anseios da população que cresceu, ela está com a sua aplicabilidade duvidosa. Então, algum juiz, algum desembargador, ou mesmo um ministro do STJ ou ministro do Supremo, ele pode passar a interpretar essa lei de uma forma distinta do que está escrito, tá certo? Então, uma vez que ele interpretou essa lei, ele cria e pacifica isso na doutrina, ele cria uma jurisprudência. E essa jurisprudência, a partir de agora, ela pode se positivar no futuro como lei ou pode ser interpretada sempre como força de lei. Vamos dar um exemplo aqui do adultério. O adultério, ele caiu com o avanço da sociedade, o avanço dos costumes, ele foi uma lei que caiu de maduro, caiu de velho. Um outro exemplo aqui, que ainda está latente aí no Supremo, a gente deu exemplo, é a famosa lei de drogas, tá? A lei de drogas, ela diz lá o seguinte, que todo e qualquer cidadão que for pego com droga, ele é criminoso, né? Criminoso não, porque ele ainda não é, ele é suspeito, vamos chamar assim. Mas, como nós já comentamos em sala de aula, o artigo 28 da Lei de Drogas, ele pugna para os aplicadores do direito que considerem a droga, o entorpecente para consumo próprio, como passivo de medidas socioeducativas. Isso está no Supremo para que seja decidido o que o magistrado deve aplicar, o artigo 28 da Lei de Drogas ou o direito puro e simples, o que está no Código Penal. Então, isso a gente fala assim, ao vivo e a cores, a gente vai debater isso mais à frente. Mas é isso aí, pessoal, é a jurisprudência. Então, a jurisprudência, às vezes, atua como um aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. Então, você tem muitas leis hoje, a gente já deu exemplo aí em sala de aula, que o direito penal, o Código Penal, ele é de 41, por exemplo, é de 1941, nós estamos em 2020. Então, olha que percurso, 59 com 20, já temos aí 79 anos. Algumas leis, elas estão assim meio que caducas. Então, outras leis, elas vão se incorporando ao ordenamento jurídico, porque o Código Penal, ele não dá conta de explicar tudo aquilo que ocorreu ao longo dos anos. Então, saindo aqui do âmbito penal, agora mesmo, por que nós estamos nessas aulas virtuais? Nós tivemos um imprevisto, que foi a Covid-19. Beleza. No âmbito do direito civil, vocês vão ver aí, vão acompanhar, eu me encarrego até de mandar as primeiras decisões que começarem a sair para atualizá-los sobre isso. Nós vamos ter a aplicação muito, muito provável da famosa teoria da imprevisão. Então, o que é a teoria da imprevisão? Eu mencionei aqui durante essa aula que no direito civil o que vigora é o princípio da irretroatividade das leis. Beleza. Num contrato entre mim e você, falar aí do meu amigo Osni, a gente fez um contrato de aluguel, eu pagando a ele aí R$2.000 por um aluguel de uma casa aqui em Brumado, e aí veio a Covid-19, e aí meu empregador reduziu meu salário em 50%, né? Digamos que eu ganhasse ali R$5.000 líquido, passei a ganhar 2.500, tenho que pagar 2.000 a Osni. O que eu vou fazer agora? Então, vou dizer, Osni, a teoria da imprevisão, claro que eu vou primeiro tentar negociar, né, o princípio da autonomia da vontade, então, partes maduras, capazes, princípio da autonomia da vontade. Osni, eu não posso te pagar mais 2.000 por tudo isso que você está vendo aqui, eu recebi a meu holarite, recebi só 2.500, tenho que comer, pagar a escola de menino, como é que eu procedo? Osni, que é um cara gente boa, ele vai dizer concordo, mas se fosse um outro credor, Juliano disse não aceito, você tem que me pagar 2.000, senão vou lhe processar e vou querer receber integralmente. Então, o que eu vou fazer? Vou bater as portas do judiciário e vou alegar
com base na teoria da imprevisão que eu não posso pagar esse aluguel. Se o juiz for um juiz mente aberta, garantista, provavelmente ele vai me conceder, ele vai me dar uma liminar para eu pagar menos. Aí o que o aluno sempre pergunta quando a gente trata da teoria da imprevisão, que a gente vai falar mais à frente, lá em outras aulas, professor, então todo mundo pode fazer isso? Pode armar para pagar menos, fez um contrato e pode... Não. A teoria da imprevisão, ela não contempla algumas situações. Que situações são estas? Aquelas situações previsíveis, tá? Situações previsíveis. Então, vamos dar um exemplo aqui rapidinho a gente está falando do pessoal de Livramento, vamos dar um exemplo de Livramento. Osni plantou manga. Ele sabe que o nosso sertão aqui é bastante seco. E aí, o sistema de irrigação deu problema, a seca veio e parte da safra de manga dele foi perdida. E ele aí havia contratado um empréstimo no Banco do Brasil e deu parte dessa safra como garantia. Beleza. Se ele provar que o caso foi fortuito, se ele conseguir provar, provavelmente o magistrado vai conceder a ele uma revisão do contrato. Agora, se foi só a questão da seca, Osni alegou apenas a seca, o juiz não vai acatar o pedido dele. Por que não vai? Porque a seca é um fenômeno previsível aqui no sertão. Está entendendo aí a teoria da imprevisão? Para chegarmos aqui na jurisprudência. Um outro exemplo. Antes do advento do Plano Real, era muito comum no Brasil escaladas, picos inflacionários. Não é do tempo de vocês. Só no governo de José Sarney nós tivemos 4 planos econômicos. Então, muita gente alegava que com a inflação galopante, os contratos ficavam impagáveis, porque você fazia muitos contratos futuros com base na correção monetária. Então, sufocava o devedor. Então, o que o judiciário fez? Doravante, de agora por diante, nós não vamos aceitar como teoria da imprevisão a escalada inflacionária, porque, afinal de contas, a inflação já faz parte da realidade brasileira. Tá certo? Então, voltando aqui ao nosso direito, o jurisprudente, ele fazia justamente isso, uma adequação, né, da fonte doutrinária do direito, e nesse caso do édito perpétuo, ele vincula todo mundo a adotar a sua interpretação. Então, o que o Adriano fez nessa época aí? Ele fazia uma consulta ao jurisconsulto, ao jurisprudente, o cara emitia o parecer, ele aí dava para o Senado aí ratificava, promulgava essa lei que ele queria, tá certo? Então, o poder aí passa efetivamente para a mão do imperador e o juiz agora, como você está vendo aí, ele passa a ter uma função burocrática, porque a vontade do imperador é que faz com que o direito romano funcione. Nessa fase aí, na fase do Império, tá? E aqui, pula aí, Dan. Pronto. Aqui, o legado, né, que a gente falou lá atrás, o que o direito romano, aqui é uma síntese da aula, o que o direito romano deixou realmente para a gente aqui. Direito de família, que nós mencionamos. A família, nessa época, no Império Romano, em Roma, como um todo, era diferente do que a gente concebe hoje. Hoje é uma família plurinuclear, né? Assim, então, com a própria interpretação do Supremo, você tem famílias aí que o filho tem 2 pais, o filho tem 2 mães, isso a gente vai discutir depois lá em direito constitucional. Mas nessa época, o direito de família romano, ele era extremamente familiar, ele era patrilinear, ou seja, o pai estava ali no topo, né, e descia os demais ramos. A mulher com papel submisso, então a família submetida ao poder do pater. Pater é pai. Então, o direito de família é um legado dos romanos, tá? Que mesmo com essa organização patrilinear, ele conseguiu
estabelecer novos ramos do direito. O casamento, olha aí, o romano considerava mais como uma relação social do que uma relação jurídica. Por que uma relação social? Porque de início ali em Roma só havia casamento da mesma classe. Patrício casava com patrício, plebeu com plebeu, e a conquista dos plebeus do casamento interclasse ele veio só com a lei Canuleia, não é? Então, mas essa realidade a gente vê hoje. Geralmente os casamentos hoje eles ocorrem geralmente nas mesmas classes. É óbvio que isso não é uma lei rígida. O cara que está na classe E pode casar com a mulher da classe A e vice-versa, embora isso seja bem raro, né? Mas acontece, principalmente nas novelas. Enfim, mas vamos lá. Então ele considerava o casamento mais como uma relação social do que propriamente uma relação jurídica. E o efeito, qual era o efeito desse casamento? A mulher era reconhecida como casada, né? Gozava de um status na sociedade, porque afinal uma mulher patrícia ninguém ia mexer. Os filhos poderiam continuar a família paterna, porque a descendência era o direito de primogenitura já imperava aí na sociedade romana. O que é direito de primogenitura? Só o primeiro herdava, principalmente o filho varão. Então a mulher ela tinha um dote, mas era menor do que o filho varão, o primeiro filho, o filho homem. A gente vai ver muito isso aí no direito medieval, e que ficou, alguns elementos desse passaram para o direito ibérico de Portugal e chegou aqui no Brasil. Isso caiu depois ali, a Constituição de 1824, que é a primeira nossa monarca, ela trouxe alguns desses elementos que a gente vai discutir a posteriori. Então, o dever de fidelidade conjugal apenas da mulher, olha aí, além dos efeitos patrimoniais. Então, aí você tem no direito de família uma clarividência aí que quem manda é o pai, quem manda é o homem. É uma família patrilinear, né? Migra aí, Dan. Pronto. Direitos reais. Você tem aí uma disciplina também no direito civil, que algumas escolas chamam de direitos reais, e é o que trata dos bens, né? Pessoas e bens, a disciplina que o Jorge ministrou aí no semestre passado. Reais vem de res. Res, as pessoas aqui no interior chamam gado de res, que é coisa, tá? Em latim, res é coisa. Quando eu digo república, eu estou dizendo coisa pública. Então, direitos reais é aquilo que envolve a coisa, né? Então, coisa, um bem envolvido, tá certo? Por fim, a posse. O que é a posse? Nós temos esses dois elementos aí do direito civil, que vocês vão ver isso aí à exaustão. A posse é diferente da propriedade. O cidadão pode ter a posse e pode não ser o proprietário, tá certo? Então, no direito civil clássico, você tem aí essa divisão. Vamos trazer aqui para o direito pátrio, o direito nacional. Luciano tem ali uma roça que ele entrou por essa roça e fez algumas benfeitorias, mas ele não tem o título de propriedade, tá? Ele não tem o título de propriedade. Então, passado um tempo, ele precisa contrair um empréstimo junto a qualquer instituição bancária para melhorar o plantio nessa propriedade, nessa roça. Então, ele vai ter que passar essa terra para seu nome. Mas como se ele não tem, então ele vai mover uma ação aí de uso capião. Vocês vão aprender isso também aí no direito civil, ação de uso capião. O que é isso? O direito de usucapir, esse é o verbo mesmo, ele tem várias situações de uso capião, extraordinário, vários tipos, tá? Então, ele entrou com a ação de uso capião e transformou essa posse em propriedade. Então, agora ele vai ser detentor da posse e também da propriedade. Numa questão de aluguel, eu sou posseiro ali, moro por um período, mas a propriedade é de outro, né? É de um terceiro, tá? Então, no direito romano, você tem aí essa divisão da posse e da propriedade. Essa expressão que tem aí, processus civilis, né? Que é quando você pode ter a posse, mas não tem a propriedade,
tá certo? A gente vai discutir isso mais adiante. Pode seguir aí, Dan. Bem, a sucessão. Vamos lá, é a última parte. A sucessão são as regras de transmissão de patrimônio, tá? Então, o que é isso? Sucessão são direitos que você transmite por herança para quem morreu, ou decujos, né? Para pessoas vivas, seus herdeiros. O decujos, essa expressão que está aí em vermelho, refere-se ao morto, né? O cara que morreu, aí vai deixar aí o patrimônio para você. Sucessão é ali quando o cara morre, então o ato jurídico de abrir o testamento ali vai gerar, né, os direitos e obrigações. Quem é dono de quê, né? Uma relação, abre novas relações jurídicas, né? Aí as formas de sucessão, intervivos e causa-mortes. Intervivos é quando você está vivo, transfere o bem para outra pessoa, e a causa-mortes, o nome já está dizendo, é quando você falece, e aí o seu patrimônio, né, vai ser dividido aí para seus herdeiros. Os herdeiros, a gente vai... Pode migrar. Os herdeiros, a gente vai estabelecer aqui uma diferença entre sucessão e herança. No caso da sucessão, é quando alguém substitui o outro, né, nos direitos e nas obrigações. E em função da morte, claro. Ao passo que a herança é esse conjunto de direitos que se transmitem em virtude da morte a uma pessoa ou a várias que sobreviveram ao falecido. Então, eu morri, deixei aí um monte de dívidas para os meus filhos. Essa é minha herança, meu legado. E já no caso da sucessão, não. É quando você substitui alguém, né? Você é o sucessor dele em direitos e obrigações. Por exemplo, seu pai está extremamente velho, não consegue mais participar dos atos da vida civil, então pode-se abrir, né, uma transferência, uma sucessão, você representá-lo ou você passar a partir de agora ser o sucessor dele, tanto para perante os credores quanto perante os devedores. Bem, pessoal, falei demais aqui, né? Nós temos aí às 21 horas nosso encontro, né? Aqui nós temos a referência dessa aula, José Cretela Júnior, curso de Direito Romano, Paulo César Cursino Moura, Peixoto de Matos e Agerson Tabosa. São as referências de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A aula começou com um pouco de atraso, mas, assim, o que deve ficar registrado para vocês a importância do direito romano com relação ao nosso direito aqui, o direito brasileiro, o direito pátrio. Essa importância, como eu frisei aqui durante a aula, ela veio devido à ocupação da Península Ibérica pelos romanos, então nosso direito é de tradição ibérica. Quando nós estudarmos aí o direito constitucional, a gente vai ver as famosas ordenações manuelinas, afoncinas e filipinas, que deram origem ao nosso direito aqui. A gente vai poder se aprimorar mais. Às vezes é uma matéria assim bastante teórica, mas que você encontra muito respaldo para explicar o direito brasileiro à luz do direito romano. Inclusive, aqueles advogados que gostam de uma petição mais rebuscada, ele pode recorrer a muitos institutos do direito romano para sedimentar a sua argumentação perante o magistrado, né? Desde a República Romana, que os direitos são consagrados e tal, aqueles floreios que geralmente o advogado usa. Então, é bem nessa toada aí que o direito romano nos interessa. Por fim, essa última parte aqui que a gente falou do legado, da herança, da posse, e também aquela transição ali do pretor, né, que deu início ao que a gente chama aqui da nossa petição inicial do direito, a divisão em instâncias, em jurisdição, que hoje a gente chama comarcas ou varas. Tudo isso vocês vão aprender aí em teoria geral do processo, a famosa TGP. E acho que por hoje vamos ficando por aqui. Foi um prazer tê-los aqui conosco hoje. Na próxima aula a gente vai começar no horário. Espero que não dê problema aqui
na nossa transmissão. Um abraço para todos Professor, vocês. Pois não? o senhor pode enviar esses slides para o e-mail da turma? Posso. Ele, inclusive, está no Ava, a gente vai jogar e mando também para o Ava de vocês, tá certo? Tem alguma pergunta a fazer aí, rapidinho? Não, eu gostei da aula, entendi. Tá. Entendido hoje? É que aquela você falou que ficou meio ofuscada, mas aos poucos a gente vai melhorando aqui. Tá bom? Sim. Tá. Muito obrigado, então, Daniela. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu, gente. Obrigado, boa Boa noite. noite.